Bom, pessoal, de volta vocês já estão vendo aí o slide que vai tratar de algumas características da população da Oceania, e eu vou aproveitar também para falar de outros aspectos. Então, assim, a população total do continente gira em torno de 47 milhões de habitantes, aproximadamente, né? É uma população relativamente pequena, mais ou menos aí a população da Argentina, só para vocês terem uma ideia, né, para efeito aí de comparação. A Austrália é o país mais populoso, né? Vai ter aí cerca de 25 milhões de pessoas. A Papua Nova Guiné, como eu disse para vocês, é o segundo país mais populoso, com 9 milhões. E a Nova Zelândia, né? Que vai fechar aí com aproximadamente 5 milhões de pessoas. Tirando a Austrália e Nova Zelândia, pessoal, que são países desenvolvidos, com índices de desenvolvimento humano altos e que são países industrializados, até mesmo por terem sido colônias de povoamento, né, assim como o norte dos Estados Unidos. É, Todos os outros países da Oceania são países com muitas dificuldades de desenvolvimento, são países com altos níveis de subdesenvolvimento. Né? Papua Nova Guiné, por exemplo, a gente vai falar depois mais especificamente, é um país agrário com altíssimo índice de analfabetismo, que depende, por exemplo, de instituições religiosas, mais especificamente da igreja, para poder alfabetizar a população. Então, tirando a Austrália e Nova Zelândia, os outros países eles apresentam ainda um grau de subdesenvolvimento bastante elevado. E vocês estão vendo aí os três países mais populosos, e aí eu vou pegar os três menos populosos, né? Nauru, que vai ter apenas 10 mil pessoas, imaginem, Tuvalu com 11 mil e Palau com 20 mil pessoas. Imaginem só, o país inteiro com 10 mil pessoas, 11 mil pessoas. Isso é público de jogo de futebol, né? De Maracanã vazio, na verdade, se a gente for pegar os jogos com maior torcida. E, sem dúvida nenhuma, a população que melhor representa a Oceania, né, e mais especificamente a Austrália, são os aborígenes, né, que são, pelo menos do que se tem notícia, os seres humanos mais antigos vivos no mundo. Vários exames já foram realizados e que mostram exatamente que os aborígenes, os grupos étnicos dos aborígenes são os mais antigos, né, que habitam hoje o planeta. Então tem uma importância, obviamente, uma importância simbólica muito grande, uma importância representativa muito grande, os aborígenes na Oceania, e mais especificamente na Austrália. Né? Bom, falando na Austrália, estou mostrando aí para vocês, né, uma foto bem famosa da Baía de Sydney, tá certo? E vamos começar a falar um pouco aí do principal país desse continente da Oceania. A Austrália ela vai se transformar numa colônia britânica no final do século XVIII. Tá? A colonização da Austrália, a colonização e a ocupação da Austrália, ela vai regular muito com o processo de independência dos Estados Unidos, certo? Inclusive, os criminosos que eram levados para os Estados Unidos até então passaram a serem levados para a Austrália. Né? Então, era uma prática muito comum da coroa britânica aos criminosos serem levados para as novas colônias, receberem um pedaço de terra, né? E passar e seria o contingente principal dos novos colonos, né? Dos novos colonizadores aí. Tá certo? Então era bem comum isso acontecer, acontecia nos Estados Unidos, passou a acontecer na Austrália, principalmente depois que os Estados Unidos declara e consegue a sua independência, lá no caso deles, em 4 de julho de 1776. E aí, a Austrália consegue a sua independência no início do século XX, né, em 1901. A Austrália hoje vai ter um PIB, em volume bem significativo, 1,5 trilhões de dólares. É menor do que o PIB brasileiro, por exemplo, mas é um PIB bem significativo, sobretudo para a região. E a Austrália ela tem
uma estabilidade econômica, né, reconhecida internacionalmente. A Austrália ela conseguiu aí crescer durante as últimas 3 décadas, década de 90, década de 2000 e década de 2010, de maneira muito sólida, né, de maneira muito sustentável, com base exatamente nessa economia diversificada que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Um turismo muito forte, tá? É uma, um mercado financeiro também muito forte, um fortíssimo investimento em educação e tecnologia, né? O que produz uma mão de obra muito qualificada. A mineração, que foi uma das bases da economia australiana desde sempre, não é à toa que a maior empresa de mineração ela é anglo-australiana, né? Uma empresa que tem a sua base na Inglaterra, em Londres, mas também tem a sua base na Austrália, exatamente por conta dessa dupla nacionalidade. O nome da empresa é a Rio Tinto, tá certo? A maior empresa de mineração do mundo. E boa parte desse desenvolvimento se deu por conta da abundância de recursos naturais, mais especificamente aí, é, riquezas minerais do subsolo da Austrália, né? Minério de ferro, ouro, cobre, urânio, carvão. Então, a Austrália tem, eu vou mostrar daqui a pouco alguns mapas para vocês. A Austrália tem um subsolo muito rico em recursos, e isso, inclusive, fez com que a Austrália se transformasse, ajudou muito a economia australiana para que ela se transformasse num país desenvolvido, principalmente ao fornecer boa parte dessa riqueza mineral para o vizinho, dá para dizer assim, né? Japão. Aqui, muito do desenvolvimento japonês, do desenvolvimento industrial japonês, dependeu das riquezas minerais que vinham da Austrália. A Austrália tem ainda uma agricultura muito mecanizada, apesar das fortíssimas restrições do território, também vou mostrar isso para vocês. E aí vão se destacar o tabaco, o trigo e o vinho. Né? Ela tem um altíssimo IDH, fechou ano passado em sexto, né, no ranking, o que é um forte atrativo para a imigração de cérebros, né? Então, a mão de obra mais qualificada que se forma no mundo procura a Austrália, sobretudo na área de engenharia, tá certo? Procura a Austrália como uma grande alternativa. É um país que oferece, usa como trunfo a ótima qualidade de vida para justamente poder atrair esse imigrante de alta qualificação que é bem-vindo na Austrália. Inclusive, aqui no Brasil, há algum tempo, eu não sei agora, porque a gente praticamente não tem mais o jornal impresso, né? Mas era muito comum no jornal O Globo, por exemplo, aparecer lá anúncios de empresas australianas ou até mesmo do próprio consulado australiano. Os anúncios vinham em inglês nos classificados de emprego, justamente recrutando mão de obra qualificada, principalmente na área de engenharia, como eu disse, para morar na Austrália, né, oferecendo a mesma oportunidade. Agora, uma coisa que chamava atenção era justamente o anúncio já era em inglês, né, ou seja, demonstrando que o que eles queriam de fato era mesmo uma mão de obra bem qualificada, era disso que eles estavam correndo atrás e oferecem em troca, né, vamos dizer assim, um altíssimo nível de vida, uma alta qualidade de vida, para justamente seduzir essa mão de obra qualificada, para eles poderem se mudar para a Austrália, tá certo? Bom, 84, a Austrália ela responde por 84% do território da Oceania, né? É o sexto maior território do mundo, fica abaixo do Brasil aí, né? São cerca de 7.800.000 quilômetros quadrados a Austrália, e tem mais ou menos aí 50% da população da Oceania, né? Sem dúvida nenhuma, o grande país e o país com o maior destaque, tanto econômico quanto de quantidade de população, né? É o país mais conhecido no mundo, enfim, é o grande esteio aí do continente Oceania, sem dúvida alguma, tá certo? Bom, apesar disso, é óbvio que a Austrália ela não está é, alheia a problemas, né? Ela não está imune a problemas, principalmente por conta da natureza do espaço, né? A natureza do seu território.
A Austrália tem um grande deserto aqui, central, né, conhecido como Outback, que dá nome, inclusive, lá ao restaurante, ao famoso restaurante de comida australiana. E a população ela acaba se aglomerando nessa parte aqui, né, do sudeste do país, ok? Aqui é onde estão as principais cidades, tá certo? Há uma cadeia de montanhas aqui, tá certo? E isso faz com que aconteça não só os desertos, né, ocorra, melhor dizendo, não só os desertos, como haja também aqui um clima, se forme também um clima mais favorável para a ocupação aqui no Sudeste. Isso também, né, vai fazer com que as restrições para a agricultura sejam muito grandes. Tá? Então, ó, isso aqui é a divisão regional. Esse mapa, né, vai mostrar exatamente isso para vocês, né, áreas que são problemáticas, né, para a pastagem, né, principalmente essas áreas aqui em amarelo, áreas onde eles têm muita dificuldade tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Enquanto isso, a gente vê aqui em rosa, né, vê aqui marcados as áreas onde há a exploração de minério, e as áreas onde há as principais cidades e as principais aglomerações populacionais da Austrália. Tudo bem? Vamos dar uma paradinha para a gente poder falar sobre a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné.